Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos nós mais uma vez aqui no Mediunidade Evangelho no Café. Que nós possamos, mais uma vez, estudarmos o Livro dos Médiuns, enriquecendo os nossos esclarecimentos, o nosso conhecimento. Assim vamos nos unir neste momento, nos asserenando, buscando a nossa ligação com o nosso mentor individual, com o mentor responsável por esse Mediunidade Evangelho no Café. Vamos nos ligando a Ismael, a Maria, a Jesus e a Deus nosso Pai, pedindo a Ele que esteja conosco para que possamos realmente entender e vivenciar todos os ensinamentos que iremos estudar na noite de hoje. E vamos, neste momento, louvando ao Pai com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, e um bom estudo para todos nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro aqui no Mediunidade Evangelho no Café. E hoje estamos dando sequência aos nossos estudos. Nós iremos nos reportar às questões de número 185 e 186 do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, que tem como título Médiuns Especiais. Quando nós nos deparamos com esse título, médiuns especiais, nós logo imaginamos que existe uma categoria de médium muito superior aos demais, médiuns extraordinários. Mas na obra da codificação, não existe uma só frase que recomenda um tratamento especial para este ou para aquele médium. Uma vez que a faculdade mediúnica é uma só, embora se apresente de diversas formas. E é por isso que eu já faço a minha primeira pergunta. Mediunidade ostensiva é privilégio ou tarefa? Repetindo, mediunidade ostensiva é privilégio ou é tarefa? Emmanuel, na lição de número 31 do livro Seara dos Médiuns, ele afirma que não há médiuns maiores e nem médiuns menores. O que prevalece na realidade é a responsabilidade de cada um dos médiuns. A responsabilidade de sentir, de pensar, de falar e de fazer. E é por isso que eu faço a segunda pergunta. Se, como diz Emmanuel, não existem médiuns maiores nem menores, por que o endeusamento de alguns médiuns? Quais são os benefícios desse endeusamento? Vou repetir. Emmanuel nos diz que não existe médiuns nem maiores, nem menores, nem médiuns melhores, nem piores. Então, se isso não existe, por que nós sempre encontramos médiuns que são endeusados? E esse endeusamento é beneficioso ou é prejudicial? Seja qual for o nível de mediunidade, compete ao médium engrandecê-la no serviço da caridade para com o próximo.
bem como para a sua própria transformação moral. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele esclarece que antes de reencarnar, cada médium é preparado no mundo espiritual para poder desempenhar a contento o compromisso assumido. Então, eu faço a minha terceira pergunta. André Luiz nos diz, não é? Que cada médium é preparado para desempenhar o seu compromisso. Qual a finalidade desse cuidado especial para com os médiuns? Repetindo, qual a finalidade desse cuidado especial para com os médiuns? E a essa terceira pergunta, eu já atrelo a quarta, que eu quero perguntar a vocês, se nós podemos considerar fraudulentos os médiuns que incorporam uma única categoria de espíritos, como, por exemplo, espíritos doentes, ou só espíritos suicidas, ou espíritos de qualquer tipo. Eles são considerados fraudulentos por incorporarem uma única categoria de espíritos? Nós sabemos ainda que a natureza da comunicação, ela tem sempre uma relação direta com a natureza do espírito. E aí vem a quinta pergunta. E a evolução do médium também é compatível com a natureza da comunicação? Ou seja, é considerado inferior o médium que recebe somente espíritos inferiores? Repetindo, é considerado inferior um médium que somente recebe espíritos inferiores? Nesse item ainda, nós concluímos que o espírito que tem por afinidade, que o espírito tem que ter uma afinidade com o médium. E o médium necessita apresentar condições especiais para a transmissão de certas mensagens ou a produção de certos fenômenos. Sabendo que espíritos superiores somente tratam de assuntos que eles dominam, enquanto espíritos inferiores tratam de todo e qualquer assunto, eu faço para vocês a sexta e última pergunta. Quais são os 3 elementos importantes para a boa qualidade de uma mensagem? Quais são os 3 elementos importantes para a boa qualidade de uma mensagem? Esse item ainda menciona um quadro sinóptico, onde Kardec resume os principais gêneros de mediunidade. Mas nós não iremos nos deter nisso na noite de hoje, porque esse assunto será o tema dos nossos próximos encontros. É por isso que agora eu digo para vocês que se abram os debates. Ufa, ainda bem que foram só 6, né? Porque ela falou que ia fazer 90, mas foram 6 que vale por 2. Vou começar da primeira hoje, hein? Ó, coisa rara. Mediunidade ostensiva é privilégio ou tarefa? À primeira vista, a gente pode dizer que é tarefa. Mas pode até ser um privilégio em algum caso. Porque a gente tem que avaliar uma série de outras coisas, não só a mediunidade ostensiva, né? Qual que é a motivação, por quê, a condição do médium, porque às vezes Chico Xavier tinha uma mediunidade ostensiva em todos os aspectos. Mas a utilização que era feita por ele era para um fim útil, bom. Tinha uma série de dificuldades que ele tinha que a gente pode compor como tarefa, então acho que dá para a gente classificar que às vezes pode ser só tarefa, às vezes pode ser um privilégio, uma oportunidade, e às vezes pode ser as duas coisas juntas, no meu entendimento, pelo menos. É legal a Vanessa falar que pode ser as duas coisas, porque assim, por ter o privilégio de, nessa encarnação, desenvolver alguma coisa mais rapidamente. Acho que aí a Vanessa acerta em te responder dessa forma, e eu concordo com ela, dizendo assim, é difícil aceitar, né, a mediunidade. É muito difícil aceitar a mediunidade. Eu não sei, vamos lá, vamos deixar para o passado, porque passado é para museu ou para professor de história. Mas cada um de nós sabe que teve dificuldades em aceitar que é médium. Esse é o primeiro ponto. Então,
todos nós vamos fazer tarefas, mas aí, quando chega alguma coisa com bastante, né? Porque ostensiva é que ela vem com, assim, vem com tudo. É porque tá na hora de alguma coisa. Tá na hora de alguma coisa, sabe? Tá na hora de desenvolver e tá na hora de abrir mão de algumas coisas e se entregar para essa tarefa. Então, o privilégio de ter tido a oportunidade de estar com a mediunidade e se lançar a servir. Ela falou de Chico Xavier, e aí eu vou discordar um pouquinho da forma com que eu vejo Chico Xavier. Chico Xavier foi tendo privilégios por utilizar bem uma mediunidade e veio a outra. E aí utilizava bem e vinha outra. E aí utilizava bem. Porque olha o que acontece. A faculdade mediúnica é uma só, mas as formas a gente vai começar a estudar e ver que elas se manifestam diferente. Então ele cumpria bem o papel numa, acrescentava mais uma tarefa. Mais uma acrescentava mais. Olha que privilégio. De numa encarnação só poder servir de diversas formas. Mas, Sandra, eu acho que você vai depois, né, falar para nós, porque provavelmente eu acho que talvez ela tinha alguma pegadinha aí nessa pergunta. Não sei os demais o que pensam. Pensando em privilégio também, muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada do que seja privilégio. Privilégio não no sentido de ter uma mediunidade ostensiva para apresentar para os outros. É um privilégio porque é uma ferramenta de trabalho para que nós possamos realmente nos melhorarmos, aproveitando as oportunidades que vão sendo surgidas, que foi exatamente o que a Silvana colocou. Chico, pelo fato de bem utilizar, foi acrescendo novos tipos de mediunidade. E nós vemos, por exemplo, que as pessoas encaram esse privilégio de uma outra maneira, enquanto que outras ainda têm o privilégio de ter uma mediunidade ostensiva para poder trabalhar para o bem do próximo e de si mesmo e recusam, não querem, jogam fora a oportunidade. Então, nós vemos que existe realmente aí vamos dizer, uma diversidade muito grande de formas de encarar. Mas, no nosso conceito pessoal, nós achamos que, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina e que nós queremos realmente fazer o melhor para o nosso crescimento e para aqueles que estão à nossa volta através do nosso exemplo, um exemplo positivo, então a mediunidade seria um privilégio, sim. E tarefa, porque quando nós assumimos algo com responsabilidade, então realmente se torna uma tarefa fundamental para cada um de nós. Sandra não vai falar qual é a pegadinha? Olha, vocês são as meninas espertas, hein? Muito espertas. É o seguinte, eu concordo plenamente. É um grande privilégio podermos abraçar essa tarefa. A tarefa de estarmos aqui com essa mediunidade ostensiva, né? Na realidade, nós também aprendemos, né, que nós temos... Quem vem aqui com a mediunidade não vem como presente de Deus, não. Vem mesmo para salvar débitos, para se melhorar. Então, tudo isso que vocês falaram. O grande problema não é bem uma pegadinha, que eu gostaria também de salientar, é que muitas pessoas acham que são especiais, porque nós estamos aqui em médiuns especiais, acham que são especiais porque têm uma mediunidade ostensiva. E aí, aquele que veio para resgatar débitos, angaria mais ainda.
Então, em vez de resgatar, está criando mais problemas para eles. Então, esse que é o grande, bem importante termos na nossa mente, que é uma tarefa, sim, uma tarefa que todos nós temos, porque todos nós temos, ou seja, mediunidade ou não, todos nós na vida temos várias tarefas. E essa é uma tarefa que nós fomos presenteados para podermos resgatar nossos débitos e que devemos trabalhar com ela com responsabilidade, né? E não nos endeusarmos para podermos achar que somos melhor, porque na realidade aí nós vamos voltar com muito mais ter muito mais coisas para fazer, porque estão angariando os mais débitos. Parabéns, menininhas, são bem espertas. Agora, tem uma coisa nisso que você acabou de dizer, que é a tua segunda pergunta do endeusamento, que é isso que você disse, quer dizer, eu venho com a mediunidade e aí eu acabo me perdendo porque eu deixo que os outros digam que eu sou especial. E eu acredito nisso. Beleza, concordo. Só que tem um outro tipo de endeusamento que pouco se fala. É aquele médium que vive duvidando da mediunidade, que vive dizendo que, peraí, eu não tenho certeza, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que. Me ajudem, por favor, que agora está me faltando. Não vejo nada, não sei de nada, não sinto nada. Isso. Ou sempre assim. Ai, nossa, mas as coisas são diferentes, porque você está dizendo. Porque olha só, a mesma visão que um médium tem, o outro tem diferente. Eu lembro de uma vez de uma colega de trabalho, o nome dela é Fátima, e eu cito ela porque eu tenho muita saudade da Fátima. A Fátima falou e chegou assim: me ajuda, porque você viu o que eu vi. Eu falei assim: eu senti o que você viu. Olha que legal isso, porque ela veio dizer assim: eu não posso falar o que eu vi. Olha que bacana. Eu não posso falar o que eu vi. Eu falei: não, eu senti. E fica tranquila, tá tudo certo. Aí ela estava tentando checar se aquela informação que ela tinha tido era de verdade, mas ela não estava duvidando da informação. Olha que bacana. Então, toda vez que você na faculdade mediúnica tem uma possibilidade, cuidado, porque se você está duvidando demais, você também está se endeusando. Pela vaidade, pelo orgulho, pela negação, e aí eu nem sei mais quantas coisas falar. Então, a gente cita muito esse endeusamento que a Sandra perguntou, só pelo que os outros trazem para nós, mas o que nós fazemos conosco mesmos? Então, fica essa pergunta, né? Para que nós pensemos muito nisso. Nossa, você viu aquela comunicação? Nossa, você viu aquilo? Você viu aquilo? Quer dizer, vamos menos. Foi o que era importante para o médium naquele momento. Foi o que o médium estava precisando desenvolver. Afinal de contas, nós temos batido bastante nesse quesito. A mediunidade é um conhecer-se a si mesmo. Tá bom, Sandra? Porque quando você perguntou e falou agora, eu disse, opa, pensei e veio. Vanessa, você também ia falar, desculpa, eu te cortei. Não, imagina, não tem problema. É que dentro dessa pergunta que você fez, eu ia fazer a pergunta, né? São os outros que endeusam ou nós que nos endeusamos, né? Nós supervalorizamos o que nós temos ou eu estou esperando que os outros digam que a mediunidade é forte, que é boa, que é espetacular, que é especial? Eu estou precisando disso e estou dando continuidade a isso? Ou são os outros, porque tem aqueles que falam, você fala, não, eu estou fazendo aqui meu trabalho. Ponto, acabou. Botou a pedra em cima, acabou a questão de endeusar. E tem aqueles que alimentam. Então, a mediunidade, como a Silvana já falou, a mediunidade é uma só. Só que tem vários aspectos que você pode estar lidando com ela em questões de entendimento, de preparação, de estudo. Por exemplo, a gente tem exemplo lá nos livros do André Luiz. Quando, para fazer questões de evidência e de audiência, eles fizeram como se fosse uma experiência. Pega 3 médiuns ali, o mentor vai falar alguma coisa,
Então, tem aquele que capta exatamente o que ele falou, tem aquele que pega um trecho e tem aquele que entendeu um resumo, né? Tem aquele que vê nitidamente, descreve, tem aquele que vê meio nublado e tem aquele que não capta nada. Quer dizer, a exposição, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, é o mesmo. Só que cada um está captando no seu momento de entendimento, de desenvolvimento, e tudo bem, não tem errado. Então, essa questão também de endeusar, com o que a Silvana está falando, é às vezes querer o perfeccionismo, né? Não, mas não foi uma mensagem vinda de Jesus, de Emmanuel, de Joana de Anjos. Fala, gente, menos, né? A mensagem é boa, faz sentido, acolhe alguém? Tá ótimo. É o que você tinha para captar e tá tudo bem. Então, não vamos querer também que seja uma coisa espetacular. Por que a gente quer que seja tudo espetacular? Não pode ser simples. A gente precisa do simples, do comum. Então, essa questão de endeusar é tanto dos outros para com o médium, como do próprio médium aceitar, né? A gente tem sempre que lembrar que elogio é igual casca de banana. Então, cuidado, que se você quer muito, o tombo pode ser grande, né? Eu penso que o que vocês estão falando está super certo, né? Tudo que vocês estão falando. Só que, assim, é bem por aí que você falou. Muitas pessoas querem o endeusamento. Muitas pessoas se afirmam porque acham que, pela mediunidade delas, principalmente aqueles que têm vidência, eles são melhores do que os outros. Mas a minha pergunta aqui, quais os benefícios e os prejuízos desse endeusamento? Né? É isso, porque eu acho que é muito importante nós deixarmos aqui registrado. Tem algum benefício? Tem algum prejuízo? Tem benefício bem grande, Sandra. O médium, ele pode fazer uma escolha a qualquer momento e reverter tudo isso. Então, quer dizer, se nós falamos que é uma educação de si mesmo, é o teste necessário para aquele momento. Então, esse é o maior benefício, porque assim, se falou na primeira que é privilégio, é o privilégio maior que nós temos de poder ter a possibilidade de você, a qualquer momento, fazer uma escolha diferente do que você estava fazendo. Então, por exemplo, nós já vimos vários médiuns que caíram. Nós estamos assistindo médiuns grandiosos caindo, né? E assim, naquele momento de que você diria, nossa, agora sim, né? Esse vai completar a encarnação lindamente. E aí começa a dizer besteira. Fez uma escolha. Então, tanto é benefício para o próprio médium fazer a escolha, como para aquele que está assistindo olhar e dizer assim: Deus tem piedade, tomara que eu não caia aí também. Porque a qualquer momento nós podemos cair nessa e a qualquer momento podemos sair. Então, assim, eu gosto muito dessa tua pergunta. Nós falamos na sequência da 1 e aí você veio reafirmar mesmo. É só benefício, Sandra. É só benefício. Porque, assim, ó, Deus não criaria nada que é para nos prejudicar. Nós que escolhemos nos prejudicar com o uso indevido que fazemos. Então, eu gostei, quer dizer, isso é o jeito que eu penso, essa tua pergunta maravilhosa. Porque mesmo que seja o pior erro, tem uma lição para ser tirada disso. Tem algo para ser aprendido nisso. Então, muito bom. Mas eu acho também que tem um grande prejuízo. Porque como nós arcamos com tudo que nós fazemos, aqueles que nos ouvem, se nós nos deixarmos enredar pela vaidade, pelo orgulho, né? E nós estamos angariando isso. Então, nós temos que ficar atentos. Nós temos que ter muito discernimento sobre o que estamos falando. Porque as pessoas que ouvem vão interpretar de uma forma que pode auxiliar ou prejudicar muito a vida de qualquer um. E isso é um prejuízo também para nós que estamos caindo, como você disse. Lei de causa e efeito. É, Você então, fez, você vai assim, ter que reajustar. além disso, eu ainda vejo outro prejuízo. Se nós estamos num trabalho, se há um endeusamento de uma pessoa, como ficam os outros? Entende? Como que fica o ambiente de trabalho? Qual é quais são
qual a categoria de espíritos que nós atraímos para o nosso trabalho quando nós temos esse privilégio para algum. Porque existe, né, gente? Todo mundo sabe que existe e existe muito. Então, como que fica o ambiente de trabalho? Que trabalho nós damos para o plano espiritual para poder manter uma sintonia para eles poderem trabalhar no meio da vaidade humana? Aí a gente vai entrar, acho que até a última pergunta ali vai responder uma parte também, mas assim, nós sabemos que nós somos sintonia. Então, se eu estou numa sintonia de vaidade, de soberba, eu vou estar atraindo a mesma sintonia. Então, por isso que comumente a gente diz que o trabalho espiritual a gente mais atrapalha do que ajuda. Porque daí a espiritualidade superior, que quer ali apaziguar, amenizar e deixar o ambiente bom para ser um trabalho produtivo, vai ter que corrigir todas as nossas falhas nessas questões. Então, às vezes, você tem uma dificuldade grande da espiritualidade para poder equilibrar as energias, a sintonia, o ambiente de trabalho, e não é raro, quando tem alguma mensagem, recebe-se geralmente um puxãozinho de orelha, né? Porque fala, gente, vamos aqui nos concentrar no que nós viemos fazer, manter o nosso pensamento aqui, no bem ao próximo, que é o que a gente está procurando fazer. Então, a gente acaba desviando aí do caminho, e a espiritualidade tem que corrigir, né? Então, Mas se eu você acho pega que... as obras de André Luiz, ele está mostrando que através de tudo aquilo que vai acontecendo, de tudo aquilo que vai se desenvolvendo de equívoco do médium, é estudo também para o plano espiritual. Então, acho que sim, concordo, bom esse ponto que vocês estão puxando, que tem que reequilibrar, que tem que voltar, etc. e tal, mas tudo na obra de Deus se aproveita, nada se desperdiça. E aí a Sandra falou no prejuízo de quem está escutando a mensagem, quem está... É uma escolha também. Sabe, quando lá no começo, quando nós começamos a ouvir, quem de nós não ouviu alguém que depois pensou, pô, mas aquele fulano falou isso e não é bem assim. Eu fui estudar e não é aquilo. Eu tenho que ir atrás. Então, não sei como dizer, não sei como falar isso, mas eu acredito muito que as pessoas gostam da passividade, não do passe. Desculpa a piada, desculpa a piada. Não tem Não, um mas não tem um eu acho passe? até, sim, mas eu acho que até esse endeusamento aí que a gente está falando é também uma questão de delegar para alguém. Não, como ele tem uma mediunidade mais ostensiva, ele sabe mais, ele tem mais condição, então eu vou delegar para ele o que eu preciso saber, ele me diz, pronto, eu não preciso fazer nada. Então eu tiro a minha parcela de ação. Então o endeusar também é a gente delegar para alguém, mas se vamos delegar para alguém, vamos delegar para Deus, né, gente? Só que até Deus quer que nós façamos a nossa parte, então não está compatível, né? Aí a gente vai pensar ali, ó, você está falando na terceira pergunta. Na mediunidade, para nós reencarnarmos, tem todo um preparo. Qual que é a finalidade desse cuidado? É o amor que Deus tem para conosco. Por quê? O que eu desajustei? Então vamos moldar para você vir com aquilo que você consiga reajustar. A gente não tem aqueles que nos auxiliam, falar, não, eu quero isso, isso, isso. Fala, menos, amiguinho. Vamos pegar menos atributos e vamos tentar trabalhar para que você consiga, como a Sandra falou, superar algo, melhorar e não agariar mais débito. Então, isso é cuidado, isso é amor, para que a gente tenha o organismo, para que a gente tenha a nossa estrutura física preparada para poder estar cumprindo aquilo que a gente tem de débito. A gente sabe que tem determinadas mediunidades que a gente vai estudar lá mais para frente, que você tem que ter na sua questão fisiológica isso já em você, senão você não vai conseguir desenvolver. Isso é um preparo para quê? Você falou mal? Então você vai aprender a falar bem. Então você vai ouvir coisas, vai ter que lidar, filtrar para ver se você consegue falar só o que é bom, né? Eu posso ouvir de tudo, mas por que eu tenho que falar tudo? A questão da vidência é a mesma coisa. Tudo que você vê, você divulga? Será? Será que aquela pessoa está preparada para você falar isso? Será que a visão que você está tendo é plena, atual e vai acontecer, vai dar continuidade? Então, são muitas questões que a gente precisa se estudar, estudar a situação, filtrar, usar a razão, como Kardec nos direciona,
para a gente ver se a gente abre a boca e fala alguma coisa ou se a gente fica quieto. E esse cuidado também é muito importante para que o médium esteja apto para poder receber um benfeitor espiritual. Porque ele vai usar, o médium é como nós falamos, é a ferramenta, né? É o intermediário. Então, assim, ele precisa estar preparado, bem preparado, para poder atuar de uma forma facilitando também o trabalho do benfeitor espiritual, né? E se não houvesse isso, seria muito, nós vemos aqui ele falando no capítulo, como que é difícil quando as pessoas não sabem, quando as pessoas não entendem, quando não, precisa falar letra por letra, então a mensagem nunca chega. Então, é um cuidado que nós temos, aí eu quero ressaltar outra coisa, é um cuidado muito especial que o plano espiritual tem, para que nós possamos ter uma mediunidade aqui, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos de caminhada, tanto encarnados como desencarnados. Mas a nossa, lamentavelmente, né, muitas vezes nós nos perdemos e perdemos, assim, não perdemos, nós deixamos de aproveitar e atrapalhamos o plano espiritual, porque está contando conosco. Nós viemos aqui. Então, assim, quando nós deixamos o se endeusar, porque uma coisa, Vanessa, você falou muito bem, não, eu estou passando uma mensagem, não é minha, entende? Não sou eu que estou falando, não fui eu que escrevi, eu não sou Joana de Ângelo, espera lá, entende? Mas não, mas eu passei, saiu por mim, então eu tenho que falar. Então, nós estamos atrapalhando ou deixando de usar, e não veio a palavra certa ainda, mas nós estamos assim, jogando fora todo o trabalho que eles tiveram conosco, tá? E é isso que eu falei lá no início, nós estamos só angariando mais problemas para a nossa vida. Por isso que eu acho que eles têm, sim, esse cuidado especial com todas as pessoas que vão ter uma mediunidade mais ostensiva, para terem, assim, como que ferramentas que sejam mais aptas para poder captar as mensagens, ou seja lá o que for, uma cura, alguma coisa, e poder atuar, né? E nós desperdiçamos tudo que nos dão, né? É isso que eu queria deixar bem claro aqui, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que têm mediunidade, que pensem na responsabilidade que tem para com ele mesmo, para conosco mesmo, né? E para com todos aqueles que estão ao nosso redor trabalhando. O que a gente tem que pensar, a gente não diz que é uma oportunidade, é uma ferramenta. Mediunidade nos é dada por Deus. Deus é justiça e bondade. Então, se Ele está nos oferecendo uma ferramenta, o que mais importa, a ferramenta ou o uso que a gente vai fazer dela? A finalidade que a gente tem a ferramenta é para um bom uso. Se a gente faz um mau uso, é porque culpa de quem? De quem nos deu a ferramenta ou o uso que nós fizemos? Então a gente desperdiça a oportunidade de utilizar bem essa ferramenta para fazer o bem. Para nós, sim, mas nós só vamos melhorar se a gente fizer o bem para o outro. Lembrei do gigante deitado. Não sei por quê, mas a mãe dele, né? Agora me falhou o nome dele. A mãe dele tinha vários filhos e ele tinha a imobilidade completa do pescoço para baixo. E ela disse que de todos os meus filhos, os que se moviam eram parados e ele era o que mais andava para lá e para cá, porque ele falou que o que era nele incapaz era o corpo físico, mas a mente não. Então, vocês falando, eu pensei assim, é exatamente isso. Ele tinha um corpo que provavelmente foi preparado especialmente para que ele pudesse fazer tudo o que fez e mostrar para cada um de nós que não é o corpo físico que comanda a alma, é a alma que comanda o corpo. Não sei por que eu vi essa relação, mas
acreditam que a Vanessa, quando diz, é o uso que se faz, porque ele poderia ficar deitado em casa, né? Ele não era carregado numa cadeira de rodas, ele era carregado numa cama, porque ele não conseguia ficar na posição sentado. Por isso, gigante deitado, né? Por isso que ele recebe esse apelido de gigante deitado. Então, será que nós temos encarado o preparo que o nosso corpo tem devidamente com a alma que temos para este corpo? Porque aí você colocou, inclusive, que a evolução nossa vai dizer de quais espíritos vão se aproximar de nós, sim, beleza. Só que eu também tenho que ter caridade para aqueles que não estão no mesmo estágio meu para dar comunicação por eles. Então, muita atenção aí, né? Que a minha evolução nem sempre é compatível com o espírito que estou dando comunicação. Por quê? Eu não sou um espírito elevado, de luz aqui só a Vanessa. E eu posso dar comunicação de um espírito muito mais elevado do que eu, porque eles estão aproveitando do material aí, desculpa, do instrumento. E eu, por receber isso dos espíritos mais iluminados do que eu, também vou auxiliar aqueles que não chegaram onde cheguei. Então, por isso que eu pensei no gigante deitado. O uso que ele fez foi tão bom que não foi o corpo que paralisou ele. Então, a evolução dele fez com que ele se entregasse completamente ao privilégio de ter uma mediunidade ostensiva e ir fazer essa tarefa. Não sei se fez sentido para vocês, mas para mim Jerônimo, fez. né? Jerônimo, isso mesmo. Jerônimo, Isso. o gigante deitado. Eu acho que a Sandra fez todas as perguntas ambíguas hoje, que as respostas são múltipla escolha, porque para mim, por exemplo, já falei, a primeira, a segunda, né? A quarta que ela colocou ali, ó, podemos considerar fraudulentos aqueles que dão passagem somente a uma categoria de espíritos? Eu responderia que pode ser que sim, pode ser que não. Porque assim, ó, a gente já falou isso aqui outra vez, não vou lembrar quando e nem aonde. Quem dá passividade somente para espíritos sofredores, perturbados, é um espírito que não é elevado? E quem dá passividade somente para mentor, que fala bem, tudo, é um espírito superior? Não tem essa relação, certo? Não. Então vamos pensar o seguinte: para você ter uma afinidade, dar uma passividade para um espírito elevado, é mais fácil, né? Você não precisa tanto se ambientar, você não vai sofrer, você vai ter, ele vai fazer mais da metade do serviço, você vai ser uma ferramenta tranquila. E quando terminar, você está bem, porque era um espírito mais elevado. Agora, você dá a passividade para um espírito sofredor, um suicida, um espírito ainda inferior, com todo a falta de entendimento, todas aí as suas questões, a energia é densa. É difícil. Há de ter muito equilíbrio e preparo para conseguir dar essa passividade, falar a palavra desse irmão e depois sair bem. Então, será que não seria o inverso, se a gente for pensar dessa forma? Às vezes, aquele que só está dando mensagem para o mentor é tudo café com leite, né? É tudo facinho, não altera muito seu equilíbrio, você faz e fica tudo bem. Já para você receber um espírito com uma densidade maior, com uma dificuldade maior, você tem que estar muito preparado. Então, mas também não que você não vai poder dar para um espírito superior. Então, por isso que eu acho que pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que nós nos afinizamos com aquilo que nós temos sintonia, afinidade. Vamos só de exemplo, André Luiz, a gente já sabe, também já falou aqui, que frequentou reuniões mediúnicas de Chico Xavier por 700 vezes antes de começar a fazer o trabalho conjunto com o Chico. Gente, Chico e André Luiz. Ele precisou de 700 vezes ir à reunião para poder se afinizar com o Chico e continuar o trabalho. Gente, a gente tem que pensar um pouquinho mais, né?
a superfície de uma coisa que você faz de um espírito ali que te dá uma boa mensagem, não vamos dizer nem que é um espírito superior, afinizou, conseguiu ali uma sintonia e ocorreu o fenômeno ali, a mensagem. Agora, para você ter realmente afinidade, porque a gente já avaliou isso em outras passagens aqui, que a espiritualidade vai nos testando e vai vendo se a gente é assíduo, se a gente estuda, se a gente usa aquilo que a gente aprendeu, para eles irem confiando em nós neles, e aí o trabalho vai fluindo. Então é complicado a gente responder assim, sim ou não. Acho que tem muitas variantes aí. Fala, Sandra. Então, está bem interligado, como você falou, porque ali eu quero bem deixar muito claro com essa pergunta o que nós falamos até agora. Somos preparados. Nós não recebemos um espírito inferior. Gente, nós não fazemos nada que nos prejudique, na verdade. Nós fomos preparados para recebê-los. Então, não quer dizer que porque... Nós já falamos isso aqui também várias vezes. Porque nós recebemos mensagens de espíritos inferiores, somos um médium de categoria inferior. Não, nós lá fomos preparados para isso. Então, realmente, as perguntas estão interligadas para que a gente reafirme bem, tenha bem consciência de que nada acontece por acaso, que nós não somos utilizados sem termos capacidade. O plano espiritual não só nos ensina, nos apoia, como nos ajuda, nos protege. Então, tudo que nós fazemos, nada para nos prejudicar. Eles estão sempre nos amparando para que nada nos prejudique. Então, realmente, nós somos, sim, preparados para isso. A Ana ia falar e eu entrei na frente. Fala, Ana. Não, eu ia Desculpa. colocar que a Vanessa falou que a nossa parte, ela deu a entender assim, meio a meio. Quando se trata da espiritualidade, eu acho que eles fazem 80%, nós só fazemos 20%. Quando é um espírito superior que vai se manifestar, ele tem que se ajustar à nossa inferioridade. Olha o trabalho que ele vai ter para poder se manifestar, não é verdade? Quanto ao espírito inferior, muitas vezes ele precisa realmente se aproximar de nós para que ele possa ser amparado e assistido. E aí, olha o trabalho da espiritualidade depois, nos fortalecendo para que nós não permaneça conosco resíduos negativos. Então, nós vemos que o trabalho da espiritualidade é muito grande. Nós não podemos nunca subestimar. Não é só esse preparo que eles nos proporcionam antes, mas também durante a nossa vida, durante o nosso trabalho, as nossas tarefas. É claro que quando nós nos empenhamos, nós vamos também ter uma ajuda muito mais efetiva. É por isso que nós sempre falamos a respeito da conduta do médium. Miramês cita muito isso, a respeito de como deve ser a conduta do médium, não é? Porque ele coloca, por exemplo, que nós não somos só médiums de espíritos. Ele fala que nós somos médiums em todas as situações. Ele fala que nós podemos ser médiuns em fraternidade, em perdão, em amor, e que é exatamente esse comportamento nosso que vai permitir que nós estejamos sempre aptos a cumprir com a nossa tarefa. E, portanto, acho que é uma bênção nós podermos disponibilizar a nossa mediunidade para a categoria de espíritos inferiores. Porque nós somos inferiores, como que nós podemos querer, eventualmente, dizer que um espírito é inferior? Nós cometemos, às vezes, os mesmos erros e até pior do que aqueles. Estamos tendo uma oportunidade agora, vamos aproveitar, né? É só olhar no espelho, né, Ana? Ana, posso fazer uma pergunta para Ana? Ana,
Você falou espírito inferior, mas não sofredor. Ou... Entendeu a minha pergunta? Entendi, veja bem, eu encaro o espírito inferior sempre um sofredor. Ah, tá. Ele não tem É uma consciência da caridade, né? inferioridade dele, ele pode achar que ele não é sofredor, mas isso não quer dizer que não seja. Porque, Sim, veja bem, a inferioridade já é um sofrimento porque nós ainda não amadurecemos o suficiente para entender que nós podemos ser melhores do que somos. Nós podemos buscar essa melhoria interior. Isso é opinião minha, pessoal, tá, Flávia? Eu acho que é importante eu frisar isso. Eu acho que quando nós tomamos consciência, né, da escala evolutiva, nós estamos num planeta de expiação e provas. Nós mal saímos do primitivismo. Nós somos espíritos sofredores encarnados. Por que que nós somos encarnados sofredores? Porque nós estamos sujeitos às consequências dos nossos atos. Nós estamos aqui, ninguém está aqui por acaso, ninguém está passando as dificuldades por acaso, de forma alguma. Não existe essa história de vítima, dizer assim, ah, eu não mereço, é uma injustiça o que eu estou passando. Não existe isso, de forma alguma. Não é? A justiça divina jamais permitiria, Deus jamais permitiria que nós passássemos por algo se nós não estivéssemos em condições de suportar aquilo. Seja merecido ou não, vamos dizer que seja uma expiação, um teste. Tudo vem de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós precisamos. Então, eu acho que achar que espírito sofredor é só aquele que vem em busca de ajuda, não. Esse é porque já reconheceu que precisa de ajuda e vem em busca de. O outro ainda vai demorar um tempinho para ele poder alcançar isso, né? E aí, isso, dentro disso, já vai para a qualidade do espírito que transmite uma mensagem, que a Sandra está perguntando, e não da qualidade do médium. Porque eu estou em evolução, eu estou na Terra, eu sou espírito. E neste momento eu estou tendo o privilégio de fazer esse intercâmbio. Só que aí vem de novo aquilo, não é só um intercâmbio entre o espírito, nós também estamos intercambiando entre nós. Então, eu, Silvana, falha do jeito que sou e tentando evoluir a cada passo, eu posso dar uma mensagem muito boa. O que nós temos que nos atentar é a qualidade da mensagem. É a mensagem que tem que ser lida e relida e repensada. Porque aí volta lá no começo dizer, se você lê e não pensa a respeito, não usa o bom senso, não analisa dentro daquilo que é o minimamente cristão, né? Minimamente cristão. É útil, vai fazer bem, está dentro dos preceitos do Cristo, da moral do Cristo, então a mensagem é boa, porque vem de um espírito bom. E por incrível que pareça, quando nós paramos para tentar interrogar isso, ainda tem pessoas que acham que porque o espírito trouxe a mensagem não tem que interrogar o espírito. Sim, tem que interrogar. Tem que questionar, como eu posso questionar, como a Sandra fez as 6 perguntas e não as 90, né, Vanessa? Graças a Deus. E quando ela fazia cada uma, eu falava, minha nossa, vai dar tempo tudo isso? Como a Sandra elaborou perguntas maravilhosas para nós refletirmos hoje, por que nós não podemos pedir a um espírito e questioná-lo também? O que procede do bem, procede do bem. O que procede do mal, procede do mal. Então, cabe a nós olharmos para isso e pensar na moral que tem né, a, a mensagem. É de um bom espírito? Então, tá aí. E qual é a intenção dessa mensagem, né? Porque muitas vezes, se você olhar na intenção da mensagem, ela não é para trazer o bem, ela é para trazer discórdia.
Ela é para trazer dúvida, ela é para trazer alguma coisa que não é. Por exemplo, aquelas previsões que traziam, que diziam que era do Chico Xavier. Eu li aquilo e dizia, pode um espírita acreditar nisso? E as pessoas passavam a rodo a mensagem adiante. E eu olhava e dizia assim, mas Chico jamais ia mandar uma mensagem alarmista, de desesperança. Então, eu acredito muito nisso que a Sandra pergunta para dizer, quer dizer, se tem uma intenção que não é muito boa, para que eu vou levar adiante? Para que eu vou divulgar? Para que eu vou dizer, né? E para que perder tempo, Sandra? Eu sei que você vai falar, que eu acho que a tua resposta vai ser muito melhor que a minha, mas para que perder tempo? Eu não penso só perder tempo, porque Kardec diz que se a intenção não é boa, o espírito superior não vem passar mensagem, se a intenção não é boa. Então, se ele não vem passar mensagem, quem entra são os espíritos inferiores, espíritos zombeteiros, e que vão fazer a festa, né? Vão aí, então, nós vamos começar a ter os obsessores. Daí a importância de saber essa daqui, quais os 3 elementos importantes que Kardec diz aqui nesse capítulo, é exatamente isso, que é a qualidade do espírito, não é? Que é a natureza do médium e que é a intenção que você falou, entende? Então, para que uma mensagem seja produtiva, seja boa, seja edificante, ela tem que ter isso, porque não adianta você ter uma má intenção. Tá? Vamos supor, uma pessoa que quer ganhar dinheiro com a mediunidade dele. A intenção não é boa. Você acha que o espírito superior vai perder tempo com uma pessoa dessa? Vai dar dinheiro, vai querer passar uma mensagem? Não. Então, aí começam a vir os espíritos inferiores, as obsessões, os problemas e aquilo que falamos lá no início. Gente, está tudo ligado do início até o fim. Aquilo que nós falamos lá, em vez de melhorar, em vez de vir saudar adepto, vai angariar muito mais problemas para a vida. Eu acho que esse nosso estudo, esse médium especiais aqui, é bem para nós percebermos que não basta ser médium, né? Tem muita coisa implicada e que nós precisamos prestar atenção. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui, temos que estudar, porque se não estudamos, não sabemos, e tentar colocar, agir de acordo com a nossa responsabilidade. Termos responsabilidade na tarefa que assumimos. Então, repete para mim, Sandra, os 3 elementos, então, é Qualidade do espírito, qualidade do espírito, a do natureza médium do médium e a intenção. e a intenção. Porque se a gente, se você tem primeiro que a gente já falou isso, não sei se foi semana passada ou X, que se você pede por algo, uma resposta por algo e quer receber imediatamente e não vem, é justamente porque está sendo analisado se você merece ou não e virá de uma boa fonte. Agora, se você quer saber o número da loteria ou alguma coisa assim, a espiritualidade superior fala, bom, então aqui não é o meu local, e quem vier, vai vir um espírito? Vai dar uma resposta? Vai. Mas qual que é a sintonia e qual que é o propósito? Essa que é a grande questão, né? Ele diz bem claro aqui, para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, ele precisa dispor de um bom instrumento, ou seja, um bom médium. E para que ele queira transmitir, porque ele pode transmitir, mas ele precisa querer. Para que ele queira transmitir, é necessário que o objetivo lhe convenha. Então, como nós estamos falando, ganhar na loteria, não convém para ele. Ganhar dinheiro em cima disso, ou ludibriar, ou passar uma mensagem falsa, ou alguma coisa que vai alarmar, então ele não passa. E aí, então, abre espaço para quem quiser fazer a festa. É isso que nós... Tem outro ponto também que é importante a gente ressaltar nisso, porque às vezes é uma questão, a espiritualidade superior é para o bem de todos com uma boa intenção. Então, às vezes, se é uma questão mais centrada, particular, que não é uma coisa que é para o bem de todos, beneficia alguns e prejudica os outros, também entra nesse rol daquilo que não é um motivo bom. Não é só, não, mas vai ser que isso é bom para mim, é uma coisa boa, sim, mas e aqueles outros que estão
ali, tem alguém que está perdendo nessa situação. Então, a espiritualidade também não vai gastar tempo com essas nossas coisinhas pequenas. Eles deixam para quem ainda está preso à matéria e quer gastar tempo com isso. E aí que entra aqueles que têm a mesma sintonia que nós, inferior. Vai lá, olha no espelho que está tudo certo. Vanessa, você tocou num assunto muito interessante, que uma vez eu presenciei num grupo de trabalho, um grupo que trabalhava só em favor próprio. Então, é complicado, não é verdade? Porque você acha que um espírito superior, é isso que nós temos que deixar claro com esse tema de hoje. Nós somos lá preparados, nós damos um trabalho. Ó, gente, se olhar esse corpo físico aqui, é a máquina mais perfeita que existe. Além disso, eles ainda nos preparam minuciosamente para podermos vir aqui fazer alguma coisa em prol de todos. Mas aí nós só queremos para nós, como você está dizendo, né? Ah, vamos, né, fazer para nós. Então, quem vai fazer para nós? É por isso que nós continuamos inferiores, viu, Ana? É bem por isso. Você está satisfeita? Eu só queria falar uma coisa que às vezes a gente precisa ter em mente. Às vezes a gente usa muito a palavra obsessor, sofredor. Gente, todos nós somos espíritos. Às vezes aqueles que se fixam conosco pode não ser uma relação de ódio, de raiva, de vingança. Tem situações que são situações de muito amor, mas de pouco entendimento ou de pouca instrução. Então, não vamos falar obsessor, vamos falar carente, que um dia também nós fomos e seremos. Qual que é a questão que liga com o outro? São várias. E não são só questões ruins e maléficas. Às vezes é uma questão de não ter entendimento. Então, vamos parar de falar sofredor e obsessor, vamos usar carente, que a gente acolhe todo mundo e nós estamos incluídos aí nesse rol também, que um dia a gente também ou já foi ou será. Nada como trabalhar com o espírito de luz. Obrigada. Porque isso é uma coisa que a gente Não, tem o certo. hábito de falar e não esclarece. Então, as pessoas muitas vezes acham que o obsessor é do mal, que é sempre do mal, sempre com um propósito de ódio, de vingança, de rancor, quer sempre o seu mal. E muitas vezes o obsessor, que a gente chama, é ele que está sendo chamado por você, e não o inverso. Deixa ele em paz. Ele é um carente, só que a sintonia está se fazendo de vocês. Vocês têm lá os acordos a fazer. Às vezes é muito amor, gente. Alguém que foi e que ama demais alguém que deixou aqui e acha que está ajudando, acha que está contribuindo, acha que está conseguindo auxiliar, quer ficar junto. Só que sem o entendimento acaba atrapalhando, mas não percebe. Então, carente, que é melhor. Eu uso Vanessa professor, porque vem trazer uma grande lição que eu não estou querendo aprender. E aí vem pela dor. Às vezes vem pela dor. O respeito que você tem por um espírito carente, como você falou, é o respeito que você espera que os espíritos de luz tenham com você. É uma relação de troca. Então, com certeza é perfeito. Esse é um problema dos médiuns acharem que tem essa. Aí sim é o privilégio ruim, que tem poder sobre os espíritos. Eu tenho uma tristeza enorme quando eu já presenciei em alguns locais de trabalho amarrar espírito, maltratar, porque agora você não vai mais, porque você vai ter que ficar preso aí, porque você vai sair. Nossa, que desumano que desumano que é. Essa é uma das razões porque eu não conseguia trabalhar muito com a tal desobsessão. Porque se não é para ter diálogo, é para ter diálogo, não para ter uma imposição. E essa, muitas vezes, é a posição que o espírito, e aí como é que é o nome? Dão o nome de doutrinador, vou doutrinar o espírito. Minha nossa, quanta ignorância. Ninguém doutrina ninguém. Que absurdo. Então, nós estamos precisando rever muitas coisas, Vanessa. Muitas coisas. Eu acho muito importante mesmo.
Que É bom bom que a gente estamos introduzir estudando. esses conceitos. Há aqueles que digam que é o personal trainer também, aí eu não gosto muito que use esse termo, mas eu prefiro falar o carente. Eu gosto, porque ele tá me treinando para ficar melhorzinha. Já que eu não faço exercício, tá? É que ela é personal e daí ela não gosta, né? Sandra, algo mais? Alguém tem alguma coisa a mais? Para mim, tá bom. Então, já que todos já disseram, refletindo, agora a gente agradece. Agradece a oportunidade de estar aqui estudando, de estar revendo, de estar olhando mais uma vez, de estar nos olhando no espelho e toda a espiritualidade que está conosco, nos auxiliando, nos amparando, guiando aí os nossos caminhos, que a gente possa acolher tudo que a gente refletiu, que a gente possa pensar, repensar e comece a olhar com um novo olhar. Agradecendo sempre a todo esse amparo, a Maria, que esteve conosco, a Jesus, que é o nosso norte, o nosso filtro maior deve ser usado com base no seu Evangelho, e a Deus, nosso Pai, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui médiuns, mais uma vez, que a gente possa abraçar e fazer o nosso melhor. Nós agradecemos assim o encontro de hoje, rogamos que as bênçãos do Pai nos iluminem, nos guiem durante toda essa semana até o nosso próximo encontro. E assim pedimos licença para encerrar Mediunidade Evangelho do Café de hoje. Grande beijo a todos, até a próxima semana. Fiquem em paz.